Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje a minha convidada é a Mónica Lice. Formada em Direito, criou um blog que, começando por ser um hobby, se transformou numa nova carreira. Em 2009, passou a trabalhar como consultora de imagem e blogger profissional. Entretanto, publicou um livro e cria assiduamente conteúdos para as suas redes sociais. Neste episódio, falamos de roupa, emoções, identidade e imagem, de mudanças, autoestima e autocuidado, de forma e conteúdo. Também quis saber como é o processo de consultoria e o que é um armário cápsula. A Mónica explicou-me tudo e eu adorei. Fica, vais gostar. Bom dia, Mónica. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui a falar consigo. Também é um gosto tê-la cá, Mónica, até porque suspeito que nos vai trazer assim, muitas informações interessantes. E mais aqui um cunho de um conteúdo que ainda não foi abordado aqui no podcast e que creio que tem aqui um potencial grande, sobretudo se estivermos conscientes dele, não é? Que tem a ver com o guarda-roupa, tem a ver com a nossa imagem, como nos apresentamos ao mundo, mas também como nos apresentamos a nós próprios, porque a roupa também tem muito a ver connosco próprios. É verdade, é verdade. Eu, se calhar, falando um bocadinho do meu percurso e porque é que eu estou aqui, eu sou consultora de imagem há 14 anos, portanto eu comecei um blog de moda e beleza há mais de 17 anos. Comecei na Guiné-Bissau, portanto por pura diversão, porque eu sou licenciada em Direito e na altura estava a dar aulas na Faculdade de Direito de Bissau. Mas criei o blog como brincadeira, acabava por ser uma espécie de revista de moda e beleza que eu não tinha porque lá não havia à venda, e de certa forma era também uma maneira de me distrair um pouco, uma vez que lá não havia muito para fazer nos tempos livres, e o blog começou a crescer e começou a tornar-se um caso sério de sucesso. As pessoas começaram a identificar-se bastante com aquilo que eu fazia e começaram também a enviar muitas questões sobre o que vestir nas mais variadas circunstâncias. O gostinho para a moda já existia, mas quando voltei para Portugal equacionei pôr o direito na prateleira e tirar um curso de consultoria de imagem e começar a desenvolver o blog em termos profissionais, numa altura em que ainda não se falava muito de blogs profissionais, estávamos em 2008, mas eu comecei a desbravar esse caminho e as coisas correram bem. Comecei também o meu curso de consultoria de imagem e comecei logo a trabalhar com clientes, ainda nem o curso tinha terminado, já tinha algumas clientes, porque eram pessoas que me seguiam já há uns anos no blog e sabiam deste lado de moda e da minha formação e quiseram que eu fosse à casa delas ajudar. Portanto, o meu trabalho começou aí, portanto já são muitos anos de trabalho enquanto consultora de imagem. Tenho de facto atendido muitas pessoas, muitas que me chegam também que passaram por processos de divórcio recentes, outras que estão já há alguns anos no pós-divórcio, mas há sempre aqui algumas questões que se levantam com a questão do divórcio, muitas vezes porque ficaram com espaço a menos e sentem-se perdidas com essa questão, outras vezes ficaram com espaço a mais, mas já não se identificam com a nova roupa e com a nova imagem e querem no fundo mudar também e aproveitam aqui o gatilho da transformação e das consultas de imagem para criarem um novo armário e criarem uma nova versão de si mesmos. Portanto, há aqui várias variantes que podem surgir e que podem estar ligadas a esta mudança de imagem que no fundo a minha consultoria acaba por proporcionar. Uhum. Eu também tenho essa experiência, de facto, dos guardas vestidos às tantas ficarem com espaço a mais ou espaço a menos, conforme verdade, depois foi a reestruturação que as pessoas acabaram por fazer. Que potencial é este? De onde é que vem esta necessidade quando mudamos? De querer também, sentir necessidade também de mudar a nossa imagem, como nos apresentamos. De onde é que isto nos surge?
Muitas vezes é quase como um corte com o passado, portanto, o facto de eu costumo dizer que as roupas têm emoções associadas e muitas vezes quando eu estou a falar, e falo isso muito em workshops ou mesmo em consultas de imagem privadas, que um dos processos que nós podemos fazer e que eu costumo aconselhar fazer é a libertação de peças com alguma regularidade. E muitas vezes devemos libertar, obviamente, aquilo que não serve, aquilo que está em mau estado, mas também é importante libertar peças às quais nós associemos determinadas emoções que não são muito boas. E muitas vezes acontece quando a pessoa se divorcia e está neste processo de mudança, ter roupas que estão associadas a emoções que não são assim tão boas, porque fazem lembrar momentos mais tristes da sua vida, e querem, no fundo, esta mudança por causa disso. Portanto, neste caso, essas roupas que têm, até podem ficar bem e até podem ainda estar na moda e assentarem bem no corpo, mas têm essas emoções associadas, faz sentido libertar. Por outro lado, há mesmo esta história da pessoa querer ser uma nova mulher, querer se identificar de outra forma, quer assumir um novo eu, assumir um novo estilo. Muitas vezes, se calhar nos últimos anos, mercê da situação de divórcio, porque no fim da linha, portanto, deu prioridade ao ex-marido, deu prioridade aos filhos, não se cuidou tanto como devia se cuidar, porque todas as mulheres devem se pôr no topo da linha, portanto, na lista devem vir em primeiro lugar, independentemente de tudo o resto. Claro que eu não estou aqui a dizer para não ligar aos filhos, mas numa situação de perigo no avião, nós devemos pôr sempre as máscaras primeiro em nós para depois conseguir salvar os outros. E aqui na lista da vida é um bocadinho isso, nós devemos estar em primeiro lugar para conseguir termos o amor próprio que é necessário e para isso também se transmitir aos outros, nomeadamente aos filhos, caso eles existam. E muitas vezes as mulheres chegam à conclusão, no fim de um processo de divórcio, que já não estavam no topo da lista há muitos anos e querem, no fundo, que isso volte a acontecer, querem voltar a sentir o gostinho de se vestirem, de terem aquela roupa gira, de se sentirem com um estilo mais apropriado e, obviamente, tudo isso faz com que cheguem à conclusão que querem essa mudança na roupa e muitas vezes com orientação de um consultor de imagem para que tudo funcione com mais leveza e faça mais sentido. Uhum. Eu gostava depois de perceber um bocadinho melhor como é que o consultor de imagem pode aqui apoiar neste processo, mas estava-me a ocorrer aqui duas imagens assim bem extremadas da atitude das mulheres, não é? Algumas mulheres com um grande investimento na parte da imagem, às vezes parece que assim até meio que eu diria quase obsessiva, algumas pessoas, não é? Com a parte da imagem, e outras mulheres o contrário, com muito pouco cuidado com a imagem. Como se a imagem, a roupa, a forma como nos apresentamos, seja uma coisa meio fútil, como se ligando à roupa e valorizando a Sim, sim, imagem, sim. desvalorizamos o conteúdo. E o contrário, parece que só valorizamos o conteúdo e não valorizar a imagem. Sim, Já sim. sabemos que é no equilíbrio, não é? Mas fala um bocadinho destes dois processos entre conteúdo e forma, imagem. Sim, eu penso que o bom é realmente encontrar o equilíbrio. Não devemos estar focadas só na imagem, mas também não devemos achar nem ser tão ingênuas a ponto de achar que a nossa imagem não interessa para nada, porque a verdade é que a elegância não substitui, a imagem não substitui a competência, mas não há nenhuma competência que não beneficie de uma boa imagem. Portanto, o ideal é estarem as duas de mãos dadas e tentar perceber que tudo bem, não vou viver focada na minha imagem, mas devo ter cuidado com a forma como me apresento, com a forma como me visto, como me maquilho, como cuido do meu cabelo, porque tudo isso forma, no fundo, um todo e nós sabemos, não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que a imagem não interessa, porque é a imagem que nós passamos naqueles primeiros segundos que acaba por ser a imagem com que as pessoas ficam muitas vezes de nós. Claro que depois falamos e abrimos a boca e as pessoas percebem que não é só a imagem que ali está, obviamente há conteúdo, mas numa empresa em que hajam várias pessoas a concorrer ao mesmo cargo, todas igualmente competentes, se calhar a imagem pode fazer a diferença. O facto de parecer mais elegante ou menos elegante, no fundo, tudo está interligado e
a boa imagem está sempre ligada a uma coisa muito importante, que é o amor próprio e a serenidade mental, e portanto tem que estar tudo junto. Muitas vezes aquelas mulheres que não ligam nenhuma, está-lhes ali a faltar amor próprio, falta-lhes autoestima, que é tão importante. É muito importante estarem estas coisas todas ligadas, portanto, ter uma mente sã, num corpo são e numa boa imagem, estar este conjunto todo ligado, porque não é só aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, isto é fútil, mas é importante perceber-se que, acima de tudo, a autoestima é fundamental para as mulheres e para os homens, mas aqui falando no caso feminino, porque muitas vezes temos filhos, temos filhas, que veem as mães que não estão assim tão bem arranjadas, que se calhar até vão olhar para as mães das amigas que até vão achar que estão mais bem arranjadas do que as próprias mães. Portanto, isto tudo acaba por ter bastante influência. Portanto, acima de tudo, eu acho que é muito importante que a autoestima esteja bem formada e não esteja em baixo. Muitas vezes isso acontece, nós sabemos, a mulher no pós-parto, depois há as depressões pós-parto, depois não, há as alterações de corpo que nem sempre são bem aceites, depois muitas vezes chegam mulheres que se calhar mudaram o corpo há 7 ou 8 anos e ainda estão à espera do corpo ideal para conseguir vestir-se como realmente gostariam, mas é o que eu costumo dizer, isso para mim não faz sentido, porque nós devemos aceitar o corpo como temos neste momento, e é esse corpo que deve ser, no fundo, apreciado da forma como está. Nós devemos, no fundo, é procurar as peças ideais para o nosso tipo de corpo, como ele está naquele momento. O que não quer dizer que não tentemos emagrecer de alguma forma, se é isso que realmente desejemos e desejamos, podemos manter-se e, obviamente, prática de exercício físico, ginásio, alimentação cuidada, tudo certo, não há mal nenhum nisso. Agora, ficar 7, 8 anos, ou 5 anos, ou 3, à espera de emagrecer para começar a usar roupa gira e, entretanto, andar sempre com calças de ganho e camisolas, só porque mantemos o corpo ideal, isso para mim não faz muito sentido. Portanto, como estamos agora, é aceitar. Obviamente, melhorar, não há problema nenhum em melhorar, mas obviamente tirar partido daquilo que temos e ter a autoestima alta, independentemente de vestirmos um S ou um L. Uhum. Portanto, mais do que estar à espera de ter finalmente a forma que desejamos, olha, vamos lá lidar com o corpo que temos agora, vamos estimá-lo, vamos Sim, sem cuidá-lo, dúvida. não é? Sim. Vamos até adereçá-lo com peças bonitas, que valorizem, que mostrem que também estamos a olhar para nós e que nos apreciamos como estamos, e às vezes isso, a par da tal cuidado, não é? Do exercício, da alimentação, pode gerar uma mudança mais interessante e a partir de um sítio mais interessante de eu estou bem e quero ficar melhor. Diferente É de isso. eu estou mal e só quando tiver um dia bem é que vou lá e investir em mim. Depois há essa preocupação também, muitas vezes, não é? Que é ok, mas isto pode ser um investimento transitório. É um investimento, sim. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não quero estar a comprar roupa agora porque depois vou mudar de corpo e depois eu também já não serve. Mas é assim, pode mudar de corpo como pode não mudar. Portanto, pode obviamente, em vez de estar a investir 300 euros num blazer, pode investir só 50. Mas pronto, comprou um blazer porque vai servir agora para estes anos enquanto tem este corpo, ou para estes meses, e depois logo se vê quando efetivamente mudar de corpo, mas pode não mudar. Por Uhum. isso é pensar muito no presente e não tanto no futuro hipotético que pode nunca acontecer. Sim. Temos um bocado esta tendência, não é? De ir adiando a nossa felicidade e o nosso bem-estar até estarem todas as circunstâncias ideais conseguidas. Sim, mas nunca sabemos o dia da manhã, portanto é viver um bocadinho o presente e pronto, as pessoas saudáveis têm um bocado esta ideia, daqui a uns anos não sei o que vou aproveitar. As pessoas que têm problemas graves de saúde já não pensam tanto assim porque já passaram por algumas provações e não sabem efetivamente se vão estar cá amanhã, mas a verdade é que a realidade é que nenhuma de nós, nenhuma pessoa, por mais saudável que seja, sabe-se que se vai estar amanhã cá ou não. Portanto, é aproveitar. Eu costumo dizer, é uma frase que não é da minha autoria, mas que vi alguns e que adaptei. Não guardes para amanhã o vestido bonito que podes vestir hoje. É um bocado esta história, porque há muito aquela ideia de ter-se a roupa bonita para os dias especiais. Só que o dia especial pode nunca vir, e então temos aquele vestido que achamos lindíssimo,
mas nunca vestimos porque estamos à espera do dia especial. E pode nunca haver vestido o dia especial e ficou vestido para ali tão giro, que até não foi barato, e lá está. Portanto, o bom é usar. Eu sou daquelas que compra e usa logo. Gosto de estrear logo a peça, não sou muito de guardar. Um bocado também por causa disso, pronto, é aproveitar, já que a peça foi cara e eu gosto dela, é usar o máximo possível. Uhum. E também para além da mensagem que passamos aos outros, também a mensagem que passamos a nós próprios, não é? Que quando olho para o espelho, ou sequer recuso-me a olhar para o espelho porque não vou gostar do que vou ver, não é? Que mensagem estou a passar a mim própria? O que é que eu estou a dizer ao meu subconsciente? Sim, sim, e isso é muito importante porque, e sobretudo depois da quarentena, houve uma mudança de chip muito grande e eu tenho muitas clientes que me falam disso, porque antes da quarentena, antes do Covid, trabalhavam em escritório, regime normal, e depois com a quarentena começaram a trabalhar em casa. Algumas delas já voltaram, mas em regime misto, portanto vão alguns dias ao escritório, outros dias ficam em casa. E depois houve muito aquela ideia de que estou em casa, só sou eu e mais ninguém. Quando muito tenho uma reunião ou outra online, mas pouca coisa, e portanto vejo-me ao espelho e não interessa muito como é que eu estou. Mas isso está errado, porque nós devemos nos arranjar acima de tudo para nós próprios e gostarmos de olhar para o espelho e de vermos com alegria quem é que está ali refletido. Portanto, por isso é que eu falo que a autoestima é realmente muito importante. E claro que se uma pessoa não se cuida minimamente e está completamente aliada desses cuidados e dessas pequenas atenções, olha para o espelho e não gosta daquilo que vê, não se identifica com aquilo que lhe está refletido, quando não devia ser assim. Mesmo quando estamos a trabalhar em home office, todos os dias da semana e não temos grande contacto com o mundo exterior, é importante que cuidemos de nós próprios e gostemos daquilo que o espelho reflete. Uhum. E mesmo naqueles fins de semana em que muitas vezes ficamos sozinhas porque os filhos estão com o pai ou foram para o outro lado da família, também ter esse cuidado de continuar a, sei lá, vestir uma roupa bonita para jantarmos, mesmo que seja sozinhas, não é? E pôr a Sim, mesa, em sim, vez de sim, comer sim, uma coisa sim. assim em andamento, ter este cuidado de criar um espaço de estar em presença connosco próprios e não estar sempre Sim, dependente da sim. presença dos outros. Sim, aproveitar esses momentos para esses cuidados, ou, por exemplo, o dia do self-care em que vai pôr uma máscara no rosto, põe uma máscara no cabelo, toma um banho mais cuidado, pronto, esses pequenos mimos que se calhar no dia a dia do corre-corre com os filhos em casa não consegue. Uhum. Também achei curioso, Mónica, no início que falou das peças não ter interesse só as peças que nos ficam bem ou que nos assentam bem ou que nos fazem parecer bem. É também aquelas que nos fazem sentir bem, não é? Então, o poder por um lado, do que sentimos quando estamos com a roupa, porque esta coisa de, ok, eu visto uma peça que até me fica lindamente, toda a gente gosta de ver em mim, eu olho ao espelho, até gosto de ver, mas eu não me sinto bem com esta peça. É importante, sim, sentirmos bem com as peças, sentirmos confortáveis. Portanto, para mim, conforto e elegância, idealmente, devem estar de mãos dadas. Uhum. Mas é importante nós sentirmos elegantes e confortáveis ao mesmo tempo. Portanto, estarmos com peças que não nos suscitem quaisquer dúvidas e que isso possa efetivamente transparecer. Não é só os outros dizerem, ficas lindamente, mas depois a pessoa não se sente bem e isso, obviamente, vai transparecer. Da mesma forma que quando nos sentimos super confiantes com uma peça, ela até pode não ser a mais perfeita para o nosso tipo de corpo, para a nossa pele, para o nosso cabelo, mas como temos confiança para dar e vender, é isso que vai sobressair e, portanto, a peça acaba por ser um bocadinho posta em segundo lugar, porque há uma frase também célebre da Coco Chanel que é vista-se bem e notarão a mulher, vista-se mal e notarão o vestido. Quando nós estamos com peças que até são muito giras, mas não nos sentimos confortáveis, provavelmente até a peça sobressai, mas nós já não tanto, porque não estamos a 100% com aquela peça. Já se a peça fizer realmente parte da nossa vida, do nosso estilo, nós nos sentimos super confiantes com ela,
o que vai sobressair somos nós, a nossa personalidade, e a peça acaba por ser um acessório e não tanto o contrário. Uhum. Então, agora, imaginando estes pressupostos todos que tivemos aqui a conversar e que há uma mudança na nossa vida, pode ser por uma situação de divórcio, mas pode ser outra. Mas aqui o nosso público está sobretudo muito ligado a situações de mudança pelo divórcio. Como é que, como é que se pode recorrer a um consultor? Ou qual é a expectativa que se pode ter quando se recorre a um consultor, tanto pelo processo em si como pelo resultado? Como é que costuma funcionar? Pronto, no meu caso, em concreto, eu recebo contactos sobretudo através do Instagram, e costumo centrar muito no armário da pessoa. Portanto, um dos serviços que eu faço é o serviço de armário cápsula, em que tudo é processado online. Portanto, não há conversas presenciais, e permite-me ter clientes de vários pontos do país, inclusivamente fora do país. O que é que eu faço? Eu faço uma conversa prévia com a pessoa para perceber imensas coisas da pessoa, nomeadamente o estilo, as peças que gosta mais, as cores que usa mais, se usa acessórios, se não usa, as suas necessidades a nível profissional, a nível pessoal. Portanto, faço assim uma conversa genérica com a pessoa, que costuma demorar 1 hora e meia, às vezes 2 horas, e depois há uma troca de fotografias da pessoa. Portanto, a pessoa envia-me fotografias do armário, das peças que tem. Obviamente que eu já peço para fazer uma pré-seleção. Portanto, imaginando que é uma pessoa que me diz: Mónica, mas eu estou completamente descontente com aquilo que tenho, não quero aproveitar muita coisa. Portanto, eu normalmente sou sempre adepta de que se aproveite o máximo possível, mas imaginando que me chega uma pessoa que passou por um processo de divórcio recentemente e está bastante descontente com as peças que tem e quer coisas novas, portanto, ela envia fotografias daquilo que realmente quer aproveitar. Eu depois faço um fecheiro com essas peças e vejo o que é que está em falta. Portanto, imaginando que faltam 10 peças ou 5 peças, eu depois faço uma lista de compras em que sugiro cada peça várias opções, tendo em conta aquilo que a pessoa gosta em termos de lojas, tendo também mais ou menos o budget da cliente em conta, e depois a pessoa faz a sua seleção de peças. Imaginando que eu mandei, era necessário um blazer, eu mandei 5 hipóteses de blazer, a pessoa escolhe um. Portanto, com as peças escolhidas, eu insiro no fecheiro da pessoa, com o seu armário cápsula, e depois procedo à feitura de looks. São 30 vezes 2, portanto acabam por ser 60 looks que eu vou criando com montagens de peças, em que eu uso as peças da cliente e as novas que eventualmente seja necessário comprar e que já foram escolhidas por ela. Portanto, a pessoa depois fica com o lookbook, com cerca de 60 looks diferentes, para ter looks diferentes para pelo menos 2 meses, sem necessidade de estar a repetir roupa e, obviamente, não, sem necessidade de comprar mais nada nos próximos tempos. Portanto, fica com isso da sua parte. Outra coisa que eu costumo fazer, e que também é um serviço que pessoas que tenho tido algumas clientes que se divorciaram recentemente e costumo fazer isso, é ir mesmo à casa da cliente. Portanto, faço na mesma essa conversa prévia, que normalmente corre online para ser mais fácil, mas depois, num dia a combinar, eu vou à casa da cliente, vejo aquilo que a pessoa tem, portanto ajudo na libertação de peças que possam estar a mais, e depois sugiro os looks. A pessoa vai tirando looks, esses looks vão sendo captados para depois ficar memória futura, e portanto, em vez de eu estar a fazer os looks por montagem tudo online, são feitos diretamente na pessoa, a pessoa vai vestindo, e depois eu faço a arrumação no armário de acordo com uma metodologia que me parece mais eficaz para a pessoa, portanto, ter as coisinhas todas organizadas. Fica com os looks na mesma, já com as fotografias do seu lado, com os looks que foram criados, e portanto, para que no dia a dia tudo seja mais simples. Uau, que interessante. Mas então parte-se das peças que as pessoas já têm. Sim, 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 sim. Uau. Eu posso dizer que tanto a ida à casa como o armário cápsula online é de sempre, parte sempre tudo daquilo que a pessoa tem. E posso dizer que mesmo no online, muitas vezes não é necessário comprar nada. Portanto, há pessoas que me mandam as peças que têm efetivamente muita coisa, e não é necessário comprar nada. Na ida à casa, às vezes no final, chegamos à conclusão que são necessárias algumas coisas. Se for necessária alguma coisa muito urgente, imagino que a cliente não tem nenhum cinto, já aconteceu,
Eu digo, olha, se calhar é melhor comprarmos um cinto antes, porque o cinto vai fazer muita diferença e depois quando eu for à sua casa já consigo que experimente o cinto com as várias peças que tem. E às vezes isso acontece. Mas no normal, portanto, e mesmo indo a casa, se de facto a pessoa precisa de alguma coisa, eu depois faço a lista de compras posterior e faço sempre um acompanhamento da pessoa. Portanto, a pessoa, se tem alguma dúvida, no entretanto, eu mantenho a relação com os clientes, portanto, elas estão à vontade para me enviar mensagens com dúvidas, sugestões de compras, pronto, o que quiserem. Vamos falando desta forma. Ok. E a Mónica também dá a informação de alguma peça que, apesar da cliente gostar, que pode não ficar assim tão bem, não favorecer muito. Claro, claro. Sim, sim, Ok. sim, sim. Tanto faço esse trabalho quer no online, quer no físico. Claro que quando vou a casa é diferente, porque a percepção da peça vestida é sempre diferente, mas mesmo no online, quando há peças em dúvida, as clientes mandam-me fotografias e eu digo o que é que acho. Outras vezes, até quando há necessidade de comprar muitas coisas, eu faço o acompanhamento das compras online. Portanto, a cliente vai às compras e vai-me mandando fotografias na loja e eu vou dizendo que sim ou que não, o que é que acho, o que é que não acho. Porque é obviamente diferente eu fazer a lista de compras e idealizar as peças como acho que vão ficar no corpo da cliente, tendo em conta as características físicas dela que eu já tenho previamente, mas vestindo é sempre diferente. Por Uhum. isso, esta troca de fotografias acaba sempre por funcionar, ou até mesmo pequenos vídeos. Fico aqui curiosa nessa interação entre o isso fica bem ou não fica assim tão bem, favorece, não favorece, se também, se nessa conversa acaba por haver mais conteúdo e interação relacionado com coisas mais pessoais, que não passa só pelo que eu vejo, ou, Às vezes já, às vezes já. Eu acho que a consultora de imagem também acaba por ser um bocadinho psicóloga e acaba por ter toda esta versão. Muitas vezes eu noto que há algumas questões interiores da cliente. uh, Já me chegou a acontecer casos em que eu digo, olha, eu acho que também precisava de um outro tipo de ajuda, de um outro tipo de terapia que eu, por mim, não consigo dar, embora eu acho que quando a pessoa me chega com falta de autoestima, a mudança de imagem já é um primeiro passo, já é, no fundo, um sinal que a pessoa sente que se necessita de uma ajuda, de uma mão, e, portanto, já está aqui a começar a desbravar caminho nesse sentido. Mas claro que o meu trabalho só por si não é suficiente. Portanto, eu não sou psicóloga, a minha formação de base é jurídica, tenho os conhecimentos de consultora de imagem. Claro que em 14 anos já vi muita coisa, já lidei com muita coisa, tento sempre conversar a esse nível mais pessoal e também perceber muitas vezes algumas motivações que estão por trás de certos comportamentos ou de certa falta de autoestima, ou às vezes nem é falta de autoestima, às vezes até mesmo comportamentos de consumo mais compulsivo, pessoas que compram muito para comatarem algumas questões pessoais que possam ter, portanto, tudo isto acaba por uhum, estar interligado. sim, ou aquele medo da mudança, de arriscar peças novas, cores novas, não é? Sim, sim, também há essa questão das pessoas caírem um bocadinho na sua zona de conforto e terem alguma dificuldade em desbravar caminho e experimentar coisas novas. Muitas vezes, nessa questão propriamente do experimentar coisas novas, nem é tanto problemas internos que possam existir, é mesmo a questão da zona de conforto, daquela roupa ou daquelas cores e não querer ir muito por aí. Embora também, muitas vezes, a falta de cor seja uma questão de não querer chamar a atenção ou de tudo ligado a uma vida, se calhar a falta de autoestima, de não estar a fazer coisas que a motivem a nível profissional, portanto, tudo isso pode estar interligado, sem E dúvida. os preconceitos, Mónica? Não há também aquele preconceito de uma pessoa com uma certa idade não pode vestir não sei o quê, ou quem veste uma determinada cor ou um determinado decote, ou põe o cabelo de uma determinada forma, quer dizer que, ou que está disponível, ou que está demasiado a oferecer-se de alguma forma. Estou aqui a vir com palavras, ideias feitas, mas são algumas que são familiares quando se fala de roupa ou de aparência, estes preconceitos associados a uma determinada imagem ou até uma determinada cor ou um tamanho de roupa, não é? Ou Sim, o sim, que sim, for. sim. Sim, esses preconceitos existem, mas existem na sociedade. Eu acho que aqui a pessoa tem que se tentar, obviamente, nunca pôr de parte aquilo que gosta, efetivamente, mas tem que perceber
que vive em sociedade e, portanto, aqui eu acho que nós não nos devemos preocupar muito com aquilo que os outros pensam. No entanto, há aqui algumas questões sociais que podem ponderar na hora de se vestir uma coisa. Se me perguntar a Mónica, uma mulher de 50 anos pode vestir uma mini saia? Eu diria que sim, que não há problema. Agora depende também do conceito, do contexto para onde vai. Pronto, se calhar se estiver na praia, no Algarve, ou se estiver o fim de semana com os filhos, não vejo problema nenhum. Se calhar estiver num contexto muito profissional, num trabalho com um dress code muito específico, depende da saia, depende se está com colãs, se não está com colãs, pronto, depende de uma data de variantes. Eu nunca digo que nada é impossível ou que nada é proibido, mas acho que a pessoa depois tem que avaliar um bocadinho dentro do contexto em que está e dentro do contexto que se move, embora eu tenho clientes até aos quase 70 anos, portanto não desde os 20 e tal até essa idade, portanto acho que tudo é possível desde que com algum peso e medida e desde que nós ponderemos todo o ambiente externo onde nos movemos. A questão do armário cápsula, eu fiquei também a pensar nisso. Há um armário cápsula verão, primavera e um armário cápsula outono-inverno, ou é um armário cápsula para tudo? Há a possibilidade de nós termos um único armário cápsula para o ano todo, mas em Portugal, como nós temos um clima tão diferente, verão, inverno e primavera, portanto, primavera, verão e outono, inverno, eu costumo defender 2 armários cápsula, que depois podem ser um bocadinho adaptados consoante a altura, portanto, haver um primavera com alguns toques de verão e depois no verão nós introduzirmos algumas peças mais férias, mais praia, embora hoje em dia também se faça praia na primavera, mas idealmente ter 2 armários cápsula, um outono-inverno e outro primavera-verão. E quando se fala em armário cápsula, na minha cabeça, Mónica, vem logo a ideia de que é uma coisa muito reduzida, com muito poucas peças. É esse o conceito? O conceito na sua gênese era esse. Inclusivamente, há até. Portanto, o conceito já é muito antigo, é um conceito que começou até nos anos 40, em algumas revistas de moda, depois, mais tarde, foi sendo desenvolvido. Recentemente tornou-se popular porque houve uma blogger, a Caroline Hector, que tinha um blog e ela começou o projeto a que chamaram 333, que eram 33 peças para 3 meses. Ela era uma pessoa que tinha alguns problemas de consumo excessivo e então decidiu tornar a tarefa de vestir roupa e de comprar, quis reduzi-la e, portanto, começou este projeto de criar o seu próprio armário cápsula, começou a divulgá-lo no blog, na altura, as pessoas começaram a ver, começaram a se identificar, ela começou a mostrar os vários looks que fazia com aquele número reduzido de peças e começou-se também a criar esta ideia de que o armário cápsula devia ter poucas peças. Eu não sou muito restrita com o número de peças, portanto, se me perguntar, Mónica, quantas peças é que deve ter um armário cápsula, eu nunca costumo dizer às minhas clientes só vamos ter 50 ou só vamos ter 40. Pronto. Inclusivamente até quando a pessoa me manda as fotos, quando é aquele processo do armário cápsula online, que a pessoa tem que me fotografar as peças e enviar, se ela me mandar 100, eu coloco 100 no documento, porque eu quero que a pessoa perceba exatamente aquilo que tem e muitas vezes só separando as peças por tipo e colocando-as todas juntas é que percebe exatamente que tem 10 camisas brancas ou que tem 5 t-shirts pretas iguais, porque muitas vezes não percebe. Portanto, eu não costumo limitar o número de peças. Acho que se a pessoa quiser levar o conceito à risca e quiser limitá-lo um bocadinho, se calhar entre as 50, 40, 50 poderá ser um bom número. Obviamente aqui não vai incluir a roupa interior, nem a roupa do ginásio, nem aquela roupa que nós usamos para limpezas em casa, pronto. Pode incluir sapatos e malas ou não, pronto. Mas isto aqui, obviamente, temos que ter algum bom senso. Imagino que não vamos incluir sapatos, mas também não faz sentido termos 40 peças de roupa e 40 pares de sapatos, pronto. Temos aqui algum equilíbrio e algum meio termo. Mas como eu estava a dizer, eu não gosto de definir muito números, porque para mim o fundamental é a pessoa tirar partido de tudo aquilo que tem.
Claro que se a cliente me manda 120 peças, eu só vou fazer aqueles 60 looks, eu não vou conseguir, se calhar, usar as 120 peças, pronto. Mas isto também é para a pessoa perceber que, se calhar, tem um bocadinho de coisas a mais e não precisa comprar mais, porque já tem, efetivamente, muitas. Sim. Então estou assim encantada com a perspectiva e a imaginar o que seria o processo. Também faz a consultadoria em relação às cores, que ficam melhor em cada pessoa, ou não há assim Pronto. propriamente restrições Eu, a nesse nível de cores, a maior parte dos meus trabalhos são feitos online. Portanto, o teste de cores normalmente deve ser feito de forma presencial e eu não costumo fazer isso. Por outro lado, o teste de cores é feito com a pessoa, deve estar sem maquilhagem. E o que é que acontece? Nós, no dia a dia, para além de mudarmos muito a nossa cor de pele, consoante esteja mais calor, mais sol ou não, também mudamos muito as tonalidades porque colocamos a base, colocamos a maquilhagem. Pronto. E então, para além disso, a questão das cores, eu não gosto muito de fazer, porquê? Porque, para mim, o principal é a pessoa tirar partido das coisas que tem no armário. Porque se imagino que eu faço o teste de cores a uma pessoa e chegamos à conclusão que ela não fica bem de preto, mas o armário dela é 80% preto. Ora, eu não vou dizer para ela pôr de parte tudo aquilo que tem, não faz sentido. Mas se calhar, se nós chegarmos à conclusão que ela até fica bem de verde e de vermelho e de azul, ela até pode comprar um lencinho com aquelas cores e colocar as cores junto ao rosto. E usar a cor vai na mesma sobressair a sua tonalidade, mas não vai pôr de parte as coisas que tem. Portanto, eu acho que os testes de cor são importantes, mas para mim não é fundamental. O fundamental para mim é perceber exatamente aquilo que a pessoa tem, tirar partido daquilo que a pessoa tem. Obviamente que eu faço sempre uma conversa sobre as cores e tento perceber, e muitas vezes tento até analisar as cores que ficam melhor à pessoa. Online é um bocadinho mais difícil, mas é sempre de forma meramente indicativa, porque para mim o que interessa é aquilo que a pessoa tem e tirar partido sempre daquilo que a pessoa tem. Não partir para comprar peças novas só porque fica bem com amarelo, quando na realidade ela não tem nada amarelo e até nem gosta muito da cor. Então, para mim não faz muito sentido. Sim, sim. Foi logo buscar o preto, Mónica, que eu achava que era o tal que ficava bem a toda a gente. É também um mito. O preto é uma ausência de cor e nós pensamos que é uma cor neutra que fica bem com tudo. É verdade que normalmente fica bem com tudo, mas muitas vezes até pesa muito. Às vezes, por exemplo, o azul escuro, o azul marinho, é uma cor neutra também, mas que fica bem também com tudo. E não, se calhar não vai pesar tanto em muitos looks como o preto. Eu muitas vezes, quando a pessoa está muito agarrada ao preto, eu costumo aconselhar começar a tentar introduzir algum azul marinho no armário para começar a perceber como é que se sente e vai perceber que o azul marinho é muito mais versátil do que aquilo que acharia à partida. Inclusivamente até azul marinho com preto funciona e é bastante elegante. Há muitas mulheres que não gostam de misturar, mas eu acho que, como eu costumo dizer, as cores e as peças não dão choque. Por isso podemos juntá-las e experimentá-las à vontade para perceber efetivamente o que é que gostamos e o que é que não gostamos. Uma outra tendência que está cada vez mais notória, não é? É as pessoas terem tatuagens. E também quem tem tatuagens costuma valorizá-las, não é? Também gostar que elas apareçam na sua aparência. A Mónica também tem tido esta experiência, também tem sido um assunto na interação que tem com as suas clientes? Por acaso não Não. tem sido, não. Ok. Não temos falado disso, não, pronto, algumas clientes têm tatuagens, umas mais escondidas do que outras, mas não tem sido uma questão que tínhamos falado. E agora pensando assim nisso, acha que tem alguma interferência com a escolha das peças? Não tem? Depende muito eu acho que depende muito do trabalho que a pessoa exerce, porque infelizmente ou felizmente, pronto, eu acho que infelizmente ainda se avalia muito o aspecto da pessoa e muitas vezes para alguns tipos de profissões mais formais, ter tatuagens já à mostra pode não ser entendido de muito bom tom. E nesses casos faz sentido roupas que tapem mais essas tatuagens. Pronto. Quando a pessoa não tem esse tipo de preocupação e quer obviamente valorizá-las, claro que usar roupa que as mostre faz todo o sentido. Não é incompatível as tatuagens com a elegância?
Eu penso que não. Pessoalmente não tenho nenhuma, Uhum. mas não, quem goste, acho que há tatuagens mais bonitas do que outras. Também há resultados resultados de tatuagem que depois envelhecem melhor do que outros. Pronto, Uhum. Sim, sim, eu sim, acho que sim. isso é uma coisa que a pessoa deve sempre pensar. Não é só o agora, é como é que isto vai envelhecer, se é uma pele que vai ficar rugosa ou não, se o volume vai aumentar ali ou não. Pronto, é sempre ter essa preocupação e, no fundo, procurar uma coisa que gosto, para não se arrepender daqui a 10 anos ou 15 anos. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga minha que costumava dizer que as tatuagens é uma loucura momentânea para um resultado permanente. Pois, E que para ela isso era assim. Pronto, não é bem assim que eu também penso nisso. Também cada vez percebo mais, por exemplo, em relação às tatuagens, que são coisas um pouco também elas vivas, no sentido, tal como a Mónica estava a dizer, a pele muda, a aparência da própria tatuagem também vai mudando ao longo do tempo, aquela zona pode aumentar de volume ou perder volume, ganhar rugosidade ou flexibilidade, e portanto a própria tatuagem muitas vezes depois tem que ser cuidada ao longo do tempo, fazendo retoques, sim, sim, fazendo sim. acrescentos, fazendo, portanto, também a tatuagem já não é uma coisa que fez e acabou, nunca mais se trata dela. Cada Sim, vez sim, mais sim. são também peças, entre aspas, que vamos cuidando delas ao longo do tempo. Um, Sim, acaba por fazer parte do corpo e passa a ser parte da nossa pele e, portanto, da mesma forma que cuidamos da pele, porque não queremos mais estrias ou porque não queremos celulite, também devemos cuidar daquela zona da tatuagem para manter a tatuagem bonita tal como a fizemos e a idealizamos no início. Exato, exato. E às vezes implica isso mesmo, ir cuidando e voltando a investir nela para. Sim, sim. Acho que já cada vez vai começando a haver mais esse movimento de enquadrar a tatuagem como qualquer coisa em mim que vai desenvolvendo tal como eu. E portanto, pode ter que fazer esses cuidados. Sim, sim. Mónica, estou a gostar tanto e saio daqui com tantas ideias novas e tantas possibilidades. Em relação ao armário cápsula, fiquei mesmo surpreendida. Estava a contar que tivesse que ser assim, uma coisa bem minimalista, com muito, muito poucas peças, e depois se jogasse Não a tem partir que daí. ser, não tem que ser. O fundamental é que sejam peças que sejam todas elas combináveis entre si. Uhum. Portanto, também não tem que ser, há muito aquela ideia que pensa assim, armário cápsula tem que ser tudo branco, bege, cama, o preto, pronto. Então, também não tem que ser assim. Eu, inclusivamente, no meu Instagram costumo publicar pequenos armários cápsula semanais e muitas vezes são armários cápsula coloridos. Imagina um armário cápsula azul, um armário cápsula verde, um armário cápsula roxo. Se a pessoa gosta dessas cores, não há problema nenhum em ter peças dessas cores, desde combináveis entre si. Obviamente que pelo meio pode ter peças neutras que vão funcionar como elo de ligação entre as outras mais coloridas. Mas depois tudo se conjuga facilmente entre si. Isso é obviamente a chave. Ter mais ou menos peças varia muito com aquilo que a pessoa efetivamente já tem. Claro que se a pessoa tiver muita coisa, pode fazer uma pré-seleção de peças para aquela estação. As outras peças que não quer usar nessa estação, pode guardá-las noutro sítio. Portanto, ter um armário com menos peças vai ser mais fácil. Portanto, aquelas pessoas que mudaram de casa e que passam a ter menos coisas, ou menos espaço, o armário cápsula é a solução ideal, portanto, porque tem menos peças, todas combináveis entre si, e como eu costumo dizer, com o armário cápsula nós temos mais looks e menos peças, enquanto que num armário normal nós temos mais peças, mas menos looks, porque muitas vezes a maior parte das pessoas que me chegam a mim que dizem: Mónica, eu tenho muitas coisas, mas tenho a sensação que não tenho nada para vestir, tenho a sensação que estou sempre com as mesmas coisas, não consigo usar grande parte das coisas que compro, porque ou uso sempre da mesma maneira, não consigo partir daí e tirar partido de tudo aquilo que a pessoa tem. E, portanto, o objetivo do armário cápsula é efetivamente potenciar ao máximo aquilo que a pessoa tem. Se eu escolher apenas 10 peças ou 15 peças, e imagino que eu escolho 15 peças e digo: Mafalda, agora durante 2 semanas só pode usar estas 15 peças. Automaticamente vai ter que tirar o máximo partido delas, portanto, combinar coisas umas com as outras, o máximo que conseguir para conseguir, durante aqueles 15 dias, ter coisas giras e eventualmente até diferentes. E se calhar até vai conseguir looks diferentes para todos os dias da semana sem repetir. Uhum. Enquanto que, quando temos o armário cheio,
vamos sempre às mesmas coisas e não conseguimos pegar nas outras e fazer looks diferentes. Essa é tão comum, não é? A do não tenho nada para vestir, ou não sei o que é vestir, e estar a olhar para o armário com o armário cheio de roupa e o que é que eu visto, não tenho nada para vestir. Mesmo Sem dúvida. Que bom, Mónica, gostei imenso. Espero que tenha sido útil e que tenha servido de alguma maneira para inspirar mais pessoas a criar os seus armários de cápsula, e se quiserem tirar dúvidas ou falar comigo, estou disponível sempre no meu Instagram, Mónica Alice. Sim, eu vou pôr na descrição do episódio também a ligação para o seu Instagram, e agradeço imenso, Mónica, gostei mesmo Foi muito. Um gosto. E espero que nos vamos cruzando. Sim, senhora. Muito obrigada. Obrigada também, beijinho.